você, já cansou da sua vida? Da rotina e tudo mais? Bom, eu já. E decidi fazer algo a respeito. A grande sabedoria convencional fala que nós temos que esperar nossos pais morrerem para conseguir deleitar da grande herança que nos tens guardado. Mas, se está guardado lá, por que a gente não pode aproveitar hoje? Então, cheguei na frente do meu pai e falei: eu quero toda a minha herança agora. Foi isso que meu filho mais novo me disse. E tudo que eu conseguia pensar é: ei, moleque, você é muito novo para ter toda a herança agora. Então, mas ele é meu filho e eu amo. Então eu entreguei toda a parte da herança para ele e disse: se você acha que consegue ter uma vida melhor sem mim, sozinho, então que assim seja. Sabe o que ele fez? Eu dei o fora de lá. Um lugarzinho chato para dar tchau. Eu tinha lugares para ir, pessoas para conhecer. E sabe qual foi a primeira coisa que eu fiz? O meu filho se perdeu. Eu amo, eu realmente o amo, mas ele ainda não era tão inteligente assim. Logo depois que ele saiu da nossa cidade, ele acabou se misturando com 4 pessoas que não eram lá tão legais assim. E ainda por cima só estavam interessadas no dinheiro que ele tinha. Não eram 4, ok? Eram só 3. E não estavam interessados no meu dinheiro. Eles gostavam da minha pessoa. O ponto é, eu saí de lá. E eu consegui viver a minha vida. Eu tinha mais roupas que eu precisava, eu tinha muitos amigos e eu comia como um rei. Eu tinha tudo. Até o dinheiro do meu filho acabar. Logo no período que nosso país passava por uma grande recessão. Não havia nenhum emprego. Nenhum mesmo. Olha que eu procurei. Eu realmente procurei. Foi até que encontrei um. Eu era um gerente. Ok, eu era um sócio. Ok, eu era um peão. Que significa? Que significa que eu dava comida aos porcos. Eu odiava esse emprego. Não me pagavam bem. E o que me pagavam não dava para comer, muito menos para viver. Tinha dias que eu passava tanta fome que eu poderia facilmente comer a comida que eu dava aos porcos. Mas se eu fizesse isso, com certeza eu seria dispensado. Foi aí que eu pensei profundamente na herança que eu perdi, que meu pai juntou dia após dia. Dia após dia eu ficava pensando que meu filho iria voltar para casa. E em meu coração eu só torcia para que ele estivesse bem, que nada estivesse faltando para ele, que ele tivesse segurança. Eu nunca desisti do meu filho. Eu sabia que um dia ele iria voltar para casa. Um dia eu percebi que o pior empregado da casa dos meus pais vivia muito, mas muito melhor que eu. Então eu fiquei pensando: e se nunca cair a ficha dele? E se... Não, eu sei. Eu verei de novo. De novo passava pela minha cabeça que eu deveria voltar para a casa do meu pai. Foi aí que eu tive uma ideia. Jamais ele me aceitaria como filho novamente. Então, perguntaria para ele se eu pudesse ser um dos seus empregados, ao menos. Talvez isso desse certo. Talvez hoje seja o dia em que o meu filho vai voltar para casa. Talvez hoje eu o veja entrar pela porta de casa. Isso é o que eu repetia para mim todas as manhãs quando eu acordava. Era no dia, eu acordei e pensei: o pior que pode acontecer é eu voltar para esse trabalho horroroso novamente. Então, não, eu já tenho. Era realmente um lindo dia e eu estava sentado na varanda de casa. Foi quando de repente eu o vi. Meu pai estava sentado na varanda de casa. E quando ele me viu, ele torceu seus olhos para conseguir me enxergar. Mas quando ele me enxergou, eu pensei: mas se ele não me aceitar de novo? E se eu chegar lá e ele falar: eu te avisei. Essa era a última coisa que passava pela minha cabeça. O meu filho estava voltando para casa. Eu sabia que ele iria voltar. Eu sabia que isso era uma péssima ideia. Eu sabia que eu não deveria ter feito isso. Então eu fiquei parado. Ele ficou lá parado. Eu não conseguia me mover. Eu não podia ficar parado ali também. Então meu pai correu. Meu pai literalmente correu. Eu nunca vi ele fazendo aquilo antes. Ele parecia uma criança que estava ansiosa por alguma coisa. Foi aí que eu percebi. Meu pai estava ansioso por ter me visto. Eu corri. E eu percebi que fazia tempo que eu não corria, mas algo me falava: corra, o seu filho voltou para casa, corra. Ele estava chorando. Lágrimas de alegria. Foi aí que eu abracei.